A poeira da arena subia em nuvens sufocantes sob o sol impiedoso do planalto de Eldor, onde o vento carregava o cheiro de terra seca e sangue antigo. Lívia arrastava os pés acorrentados pelo caminho de pedras irregulares que levavam ao centro do fosso circular, esculpido nas encostas rochosas pelas garras de gerações de lobos. Seus cabelos negros, outrora longos e bem cuidados, agora emaranhados e sujos, caíam sobre os ombros marcados por cicatrizes de chicotes. Aos 32 anos, viúva de um caçador banal de uma vila fronteiriça, ela era apenas mais uma sombra no exílio imposto pelo clã dos Ventos Cinzentos. Exilada por supostamente envenenar o marido, uma mentira tecida por rivais invejosos que cobiçavam suas terras minguadas, Lívia fora arrastada para as fronteiras disputadas, onde os lobos resolviam desavenças na arena de sangue e garra. Os espectadores, uma multidão de corpos musculosos e olhos amarelados, rugiam das arquibancadas de madeira tosca. Eram membros do clã, lobos em forma humana, mas com a ferocidade pulsando sob a pele. No topo da estrutura elevada, sob uma tenda de peles curtidas, sentava-se o Alpha Thorn, o senhor implacável do Planalto. Alto e de ombros largos, com uma cicatriz que cortava sua mandíbula como um rio seco, ele observava tudo com olhos cinzentos que pareciam perfurar a alma. Thorn não era um rei pomposo, mas um general forjado nas guerras territoriais, contra os clãs rivais das Montanhas Negras. Sua autoridade vinha da força bruta e de alianças forjadas em batalhas sangrentas, não de linhagens antigas. Ele governava com punho de ferro, mas sussurravam que uma dúvida o corroía: a lealdade de seu beta, Kael, que tramava nas sombras por mais poder. Lívia parou no centro da arena, o coração martelando como um tambor de guerra. Suas mãos, calejadas de anos lavando roupas e cuidando de rebanhos, apertavam a lança enferrujada que lhe deram, uma arma patética contra o que viria. Lute ou morra, havia dito o guarda ao empurrá-la para dentro. Ela não era guerreira. Era uma viúva marginalizada, uma omega sem matilha, sem laços de sangue que a protegessem na hierarquia lupina. No mundo dos lobos, onde a força ditava o lugar, os fracos como ela eram descartados ou usados como isca. Mas Lívia sentia algo estranho desde o exílio. Uma fome que não era só de pão, um calor que subia pela espinha nas noites de lua cheia, como se algo adormecido se agitasse em suas veias. O portão oposto rangeu e seu oponente emergiu, um lobo renegado chamado Garrick, exilado do clã rival por deserção. Ele era uma massa de músculos e pelos eriçados, mesmo em forma humana, com presas à mostra em um sorriso sádico. Uma viúva humana para mim? Que desperdício! Rosnou ele, circulando-a como um predador. A multidão urrava, apostas voando no ar, peles, armas, territórios. Thorn observava em silêncio, os braços cruzados, mas seus olhos se fixaram em Lívia por um segundo a mais do que o necessário. Havia algo nela que o intrigava. Uma resiliência quieta, não a submissão esperada de uma forasteira. Garrick atacou primeiro, rápido como um vendaval. Sua lança cortou o ar, mirando o ombro dela. Lívia se desviou por instinto, o corpo se movendo com uma agilidade que a surpreendeu. Ela contra-atacou cravando a ponta em sua coxa. O renegado uivou, sangue jorrando na areia. "O que você é, cadela?" E cuspiu ele, se transformando parcialmente, garras brotando das mãos, olhos flamejando. Lívia recuou, o peito arfando. O cheiro metálico do sangue dele a invadiu, e algo dentro dela se agitou. Uma dor lancinante subiu por seus braços, como se ossos se esticassem sob a pele. A multidão silenciou por um instante quando Garrick a derrubou, seu peso esmagador aprendendo contra o chão. Ele ergueu as garras para o golpe final. Mas Lívia sentiu o calor se espalhar. Não medo, mas fúria primal. Seus dentes se alongaram involuntariamente, um rosnado gutural escapando de sua garganta. Ela mordeu o braço dele, o gosto de sangue lupino explodindo em sua boca. Garrick gritou recuando como se queimado. "Seu sangue! Não é humano!" berrou ele, tropeçando para trás. Thorn se ergueu na tenda, o corpo tenso. Seus instintos de alfa farejaram o ar, captando o cheiro sutil de loba despertando. Lívia se levantou devagar, ofegante, olhando para as mãos que tremiam,
unhas afiadas como garras. A arena explodiu em murmúrios. Ela não era apenas uma viúva exilada. Algo antigo, selvagem, havia se acendido em seu sangue. Mas enquanto os guardas se aproximavam para arrastá-la, os olhos de Thorne encontraram os dela. Um olhar que prometia não misericórdia, mas uma reivindicação perigosa. No planalto de Eldor, uma loba desperta poderia mudar alianças ou derramar rios de sangue. E Lívia, pela primeira vez, sentiu o peso de um destino que não escolhera, mas que agora a chamava com garras afiadas. Os guardas do clã avançaram pela arena como sombras alongadas pelo sol poente, suas botas chutando a poeira vermelha que ainda pairava no ar carregado de uivos e sussurros. Lívia cambaleou para trás, o gosto metálico do sangue de Garrick grudado na língua, um veneno que queimava e ao mesmo tempo a revigorava. Suas unhas, agora afiadas como lâminas curvas, cravaram-se na palma das mãos, e ela as escondeu atrás das costas, o coração disparado não só pelo medo, mas por uma euforia selvagem que pulsava em suas veias. O renegado Garrick rastejava para longe, o braço mutilado pingando sangue na areia, seus olhos amarelos fixos nela, com uma mistura de ódio e incredulidade. Monstro! Ela é um monstro disfarçado! Gritou ele, mas sua voz se perdeu no rugido da multidão, que agora alternava entre fúria e fascínio. Thorne desceu da tenda com passos deliberados, o manto de peles cinzentas ondulando como asas de um corvo. Seus músculos se contraíam sob a camisa de linho rasgada pelas cicatrizes de batalhas passadas, e o ar ao seu redor parecia mais pesado, carregado com o cheiro almiscarado de alfa dominante. Ele ergueu a mão, silenciando os guardas a um gesto só. Levem-na para as celas inferiores. Ninguém a toca até eu dizer, ordenou. Sua voz um trovão baixo que ecoou pelas encostas rochosas. Os olhos cinzentos de Thorne se demoraram em Lívia mais uma vez, percorrendo o suor que escorria por sua testa, os fios negros colados à pele bronzeada do pescoço. Não era pena o que ele sentia. Alfas como ele não desperdiçavam tempo com fraqueza. Mais uma curiosidade afiada, como o instinto de um lobo farejando uma trilha nova em território hostil. Ela não cheirava a humana comum. Havia algo lupino ali, adormecido e agora se agitando, que desafiava as regras do clã. Enquanto os guardas a arrastavam pelos túneis escavados na rocha, Lívia lutava para manter o controle. O ferro das correntes roçava sua pele sensível, enviando choques de dor que se misturavam ao formigamento em seus ossos. "O que foi aquilo? O que eu fiz?" murmurou para si mesma, a voz rouca e trêmula. As celas inferiores eram um labirinto úmido sob o planalto de Eldor, iluminado por tochas que projetavam sombras dançantes nas paredes úmidas. O ar cheirava a mofo e a medo acumulado de prisioneiros passados, renegados, traidores, humanos capturados em raids fronteiriços. Eles a jogaram em uma cela estreita, com palha murcha no chão e uma grade de ferro que rangia ao fechar. Sozinha, Lívia se encolheu contra a parede fria, abraçando os joelhos. Suas mãos tremiam, e ao examiná-las à luz fraca, viu as unhas voltando ao normal, mas sentindo uma coceira persistente, como se a transformação quisesse retornar. Horas se arrastaram como noites inteiras. O som distante de uivos ecoava dos níveis superiores, onde o clã celebrava ou tramava após a luta. Lívia pensou em sua vida antes. A cabana simples na vila de Eldor, o marido fraco que caçava coelhos e bebia demais, as noites em que ela sonhava com algo mais selvagem, algo que a família lupina da fronteira sempre sussurrava em lendas. Seu sangue não era humano? A acusação de envenenamento fora uma armadilha de vizinhos gananciosos. Mas e se houvesse verdade em sua marginalidade? Ela sempre se sentira deslocada, uma omega sem matilha, repelida pelos lobos locais que a viam como intrusa. Agora isso, uma maldição ou um dom. A porta da cela rangeu, e uma figura esguia entrou, carregando uma tocha. Era Elara, a beta secundária do clã, uma loba de cabelos castanhos curtos e olhos afiados como facas. Ela não era leal a Thorne por tradição, mas por sobrevivência. Sua família fora dizimada nas guerras contra as Montanhas Negras, e ela via no Alfa
uma âncora contra o caos. Coma isso, disse Elara, jogando um pedaço de pão duro e uma tira de carne seca pelo chão. Seu tom era neutro, mas os olhos avaliavam Lívia como se ela fosse uma presa potencial. O Alfa quer você viva, por enquanto. Conte-me, de onde vem esse sangue? Você escondeu isso na vila? Lívia ergueu o queixo, recusando-se a tremer. Eu não escondi nada. Eu nem sabia. Aquilo aconteceu sem querer. Sua voz ganhou força, uma faísca de coragem que surpreendeu até a ela mesma. Elara riu baixinho, um som seco como folhas mortas. Inocente ou esperta, Thorne não tolera mentiras. Kyle, o beta dele, já está farejando fraqueza. Ele acha que você é uma espiã das montanhas, enviada para semear discórdia. Se não provar seu valor, ele vai te usar como moeda em alguma aliança podre. O nome Kyle ecoou na mente de Lívia como um aviso. Ela ouvira rumores na arena. O beta ambicioso, com cicatrizes de traições próprias, que cobiçava o lugar de Thorne desde a última batalha territorial. Elara se aproximou da grade, baixando a voz. Ouça, viúva, o clã dos ventos cinzentos não perdoa anomalias. Se seu sangue é lupino, você pode ascender, ou ser devorada. Thorne sente o cheiro de potencial em você, mas ele é cauteloso. Perdeu uma companheira para um traidor anos atrás. Agora, dúvida de todos. Ela pausou, os olhos suavizando por um instante. Mostre lealdade, e talvez sobreviva. Antes que Lívia pudesse responder, passos pesados ecoaram pelo corredor. Thorne surgiu na entrada, sua presença enchendo o espaço como uma tempestade se aproximando. Elara se afastou rapidamente, inclinando a cabeça em submissão antes de sair. O Alfa parou diante da grade, os braços cruzados, o peito subindo e descendo em um ritmo controlado. Seus olhos cinzentos a perfuraram, e Lívia sentiu um puxão invisível, como se o ar entre eles vibrasse com uma tensão primal. Você lutou como uma loba hoje, disse ele, a voz grave e sem adornos. Mas nega seu sangue. Por quê? No meu clã, segredos levam à morte. Lívia se levantou devagar, aproximando-se da grade apesar do instinto que gritava para recuar. O cheiro dele, terra úmida, fumaça de fogueiras e algo ferozmente masculino, invadiu seus sentidos, despertando aquela fome novamente. Eu não nego o que não entendo, rebateu ela, as palavras saindo mais ousadas do que pretendia. Exilada, acusada injustamente. Se há lobo em mim, ele acordou na arena porque você me jogou lá. O que quer de mim agora, Alfa? Meu sangue para suas guerras? Thorne inclinou a cabeça, um músculo pulsando na mandíbula cicatrizada. Pela primeira vez, Lívia viu uma rachadura em sua armadura. Dúvida, misturada a um desejo relutante de proteção. Quero a verdade. E talvez, uma aliada. Ele estendeu a mão através da grade, tocando levemente o braço dela. O contato foi elétrico, enviando um calor que subiu por sua espinha, mas antes que pudesse reagir, um grito ecoou dos túneis superiores, o som de uma briga, uivos de alarme. Kyle's voz cortou o ar. Intrusos nas fronteiras, as montanhas atacam. Thorne se virou, o corpo tenso como uma corda esticada. Seus olhos voltaram para Lívia por um segundo, prometendo uma continuação perigosa. Fique aqui, prove seu valor mais tarde. Ele partiu correndo, deixando-a sozinha com o eco de sua presença e o formigamento em sua pele, que agora ansiava por mais do que sobrevivência, por um lugar nessa matilha selvagem, e talvez pelo toque de um alfa que via nela não fraqueza, mas fogo. Mas enquanto os uivos de batalha se aproximavam, Lívia soube que sua transformação era só o começo. Traições maiores aguardavam nas sombras do Planalto. Os uivos de alarme ecoavam pelos túneis, como um coro selvagem, reverberando nas paredes úmidas e fazendo as tochas tremularem, projetando sombras que dançavam como lobos em caçada. Lívia ficou paralisada na cela, o peito apertado, o ar denso com o cheiro de umidade e tensão iminente. O toque de Thorne ainda queimava em seu braço, um fantasma de calor que se espalhava por sua pele.
misturando-se ao formigamento que insistia em acordar algo primal dentro dela. Ela pressionou as costas contra a parede fria de pedra, os joelhos fracos, mas a mente correndo como um riacho em cheia. Intrusos das Montanhas Negras, o clã rival que devorava territórios como fome insaciável. Se o Planalto caísse, ela seria esquecida nas profundezas ou pior, usada como troféu em alguma aliança forçada. O clangor de metal e pés correndo encheu o corredor, vozes roucas gritando ordens. "Armas! Para as muralhas!" berrou alguém, e o som de garras raspando pedra se misturou ao caos. Lívia se arrastou até a grade, espiando pela escuridão. Guardas passavam correndo, carregando lanças e escudos improvisados de couro endurecido. Nenhum olhava para ela. A batalha os consumia. Seu coração martelava, não só de medo, mas de uma urgência que crescia, como se o sangue lupino em suas veias respondesse ao chamado da matilha. "Eu não posso ficar aqui", murmurou para si mesma, testando as correntes que ainda prendiam seus pulsos. Elas rangiam, mas estavam frouxas. O guarda apressado as havia afrouxado na pressa. Com um puxão decidido, ela forçou o elo mais fraco, o metal cedendo com um estalo surdo. Suas mãos livres tremiam, mas ela as esfregou, sentindo a coceira voltar às unhas. O ar lá fora cheirava a fumaça distante, e uivos reais, não de alarme, mas de fúria, cortavam a noite. Lívia hesitou na porta entreaberta da cela, o instinto de sobrevivência lutando contra o pavor de ser pega. Mas algo mais forte a impulsionava. A imagem de Thorne, sua mandíbula tensa, os olhos cinzentos que a viam não como presa, mas como enigma. Se quisesse um lugar nesse mundo selvagem, precisaria provar agência, não esperar por piedade. Ela se esgueirou pelo corredor, colando-se às sombras, os pés descalços silenciosos na palha úmida. O labirinto de túneis subia em degraus irregulares, levando aos níveis superiores, onde o planalto se abria para o céu estrelado. O vento noturno invadiu seus pulmões quando emergiu em uma plataforma rochosa, escondida atrás de pilhas de suprimentos. Lá embaixo, as encostas de Eldor fervilhavam. Lobos do clã em forma parcial, garras e presas à mostra, formavam uma linha de defesa contra a horda que descia das montanhas. As Montanhas Negras atacavam com ferocidade, seus corpos negros como a noite, liderados por um alfa colossal chamado Draven, cujo rugido ecoava como trovão. Ele era o antagonista perfeito para Thorne, um conquistador sem piedade, que já havia roubado territórios e matilhas inteiras. Lívia se agachou atrás de uma carroça tombada, o coração na garganta. Ela avistou Thorne no centro da linha, sua silhueta imponente contra as fogueiras improvisadas que iluminavam a batalha. Ele brandia uma espada larga, cortando um invasor com um golpe preciso que separou carne de osso. Sangue espirrava, e o cheiro metálico a atingiu como um soco, despertando aquela fome novamente. Seus dentes doíam, alongando-se involuntariamente, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. "Controle-se", sussurrou ela, cravando as unhas nas palmas para se ancorar à dor humana. Mas o caos se aproximava. Um grupo de invasores rompeu a linha, flanqueando os defensores, e Lívia viu Kael lutando perto dali, o beta de Thorne, com seus cabelos loiros desgrenhados e olhos verdes frios como gelo. Ele era habilidoso, derrubando 2 lobos rivais com garras velozes, mas algo em sua postura parecia calculado, como se medisse forças em vez de se comprometer totalmente. Um invasor maior, com presas protuberantes, avançou sobre um jovem lobo do clã que tropeçara. Sem pensar, Lívia pegou uma lança caída da carroça e correu para baixo, o corpo se movendo com uma graça instintiva que a surpreendeu. "Saia da frente!" gritou ela para o jovem arremessando a lança. A ponta cravou no ombro do invasor, fazendo-o uivar e recuar. O jovem se levantou, olhos arregalados ao reconhecê-la. "Você... a prisioneira?" Antes que pudesse reagir, mais inimigos surgiram. E Lívia se viu no meio da refrega, desviando golpes com agilidade recém-descoberta. Seu sangue fervia, ossos estalando sob a pele, enquanto garras brotavam parcialmente. Ela mordeu o braço de um atacante.
o gosto lupino a enlouquecendo de fúria e euforia. Não era mais a viúva fraca, era algo feroz, lutando por um vislumbre de pertencimento. Thorne a avistou no turbilhão, seus olhos cinzentos se arregalando por um instante. Ele cortou o caminho até ela, derrubando um rival com um rugido que fez o ar vibrar. "O que faz aqui? Eu disse para ficar", rosnou ele. Mas havia aprovação relutante em sua voz, misturada à preocupação. Seu corpo roçava o dela no aperto da batalha, o calor dele como uma âncora em meio ao caos. Lívia cuspiu sangue ofegante. "Não sou sua prisioneira para obedecer cegamente. Seu clã precisa de toda a garra disponível." Seus olhos se encontraram, e por um segundo o mundo se resumiu àquele puxão. Desejo primal, lealdade nascente, o alfa reconhecendo a loba em potencial. Kael se aproximou, limpando o sangue das garras, seu olhar deslizando entre eles com suspeita afiada. "Ela escapa e luta?" "Conveniente, alfa. Talvez seja espiã, como eu disse." Thorne o fuzilou, o peito arfando. "Ela salvou um dos nossos. Guarde suas dúvidas para depois da lua." Mas Lívia sentiu o veneno nas palavras de Kael, uma semente de traição que poderia crescer nas sombras. A batalha rugia ao redor, Draven uivando ordens para recuar temporariamente, deixando corpos espalhados nas encostas. Enquanto os defensores se reagrupavam, Thorne puxou Lívia para uma rocha saliente, sua mão firme em seu ombro, o toque enviando faíscas pela espinha dela. "Você é mais do que parece, viúva. Seu sangue acordou para isso, para nós." Seus olhos cinzentos aprendiam, prometendo proteção e algo mais profundo, um laço que se forjava no fogo da guerra. Mas antes que ela pudesse responder, um mensageiro chegou correndo, ofegante. "Alfa, Kael encontrou um traidor no acampamento, um dos nossos vendendo informações para Draven." Thorne se endireitou, a fúria endurecendo suas feições. Lívia sentiu o chão tremer sob novos uivos, sabendo que a traição interna era o verdadeiro monstro à espreita, e que seu lugar nessa matilha dependia de desvendar segredos antes que eles a devorassem. O ar noturno do Planalto de Eldor estava carregado de fumaça acre, e o fedor de sangue fresco, misturado ao cheiro terroso das encostas rochosas que se estendiam como veias expostas sob a lua crescente. Os uivos de vitória ecoavam fracos dos defensores exaustos, mas a tensão pairava como uma névoa invisível, sufocando qualquer alívio. Thorne soltou o ombro de Lívia com relutância, seus dedos deixando uma marca quente que latejava como uma promessa não dita. Ele se virou para o mensageiro, um lobo jovem com o rosto sujo de fuligem e olhos arregalados de pavor. "Fale claro, garoto. Quem é o traidor?" O mensageiro engoliu em seco, o peito arfando. "Kael o encontrou no armazém de suprimentos, Alfa, um dos caçadores periféricos, vendendo mapas das nossas patrulhas para um espião de Draven. Ele confessou sob as garras. Disse que as montanhas prometeram terras e uma matilha própria." Thorne cerrou os punhos, as veias saltando nos antebraços musculosos, sua cicatriz na mandíbula se contraindo como uma ferida reaberta. Kael, sempre o primeiro a farejar traições, mas Thorne sabia que o Beta via fantasmas em cada sombra, especialmente agora, com Lívia emergindo como uma variável imprevisível. "Levem o traidor para as celas. Eu interrogarei pessoalmente ao amanhecer. E reforce as sentinelas." Draven não recuou por bondade. Ele lambe as feridas e volta mais faminto. Enquanto o mensageiro partia correndo, Thorne voltou os olhos para Lívia, que ainda ofegava ao lado da rocha saliente, o sangue de invasores salpicando sua túnica rasgada. Seus cabelos negros colavam-se ao pescoço suado, e os olhos castanhos brilhavam com uma mistura de exaustão e determinação feroz. Ela não era mais a prisioneira acovardada. A batalha havia despertado algo irrevogável, e Thorne sentia o puxão instintivo de um alfa para com uma loba em ascensão. Proteção misturada a um desejo que ele reprimia há anos, desde a perda de sua companheira traída. "Você não devia ter saído da cela", murmurou ele, aproximando-se, até que o calor de seus corpos se misturasse no ar frio. "Mas salvou vidas hoje. Isso compra sua liberdade." "Por ora." Lívia ergueu o queixo.
recusando-se a baixar o olhar, apesar do tremor em suas pernas. O cheiro dele, suor salgado, terra e uma essência almiscarada que a fazia salivar, invadia seus sentidos, despertando aquela coceira familiar nos ossos. Liberdade? No seu clã Alpha, liberdade vem com correntes invisíveis. Eu lutei porque vi fraqueza na linha e porque não serei mais isca descartável. Suas palavras saíram afiadas, mas havia uma vulnerabilidade por baixo, o medo de ser rejeitada novamente como na vila, onde sua marginalidade a isolara. Thorne estendeu a mão, hesitante, e limpou uma mancha de sangue de sua bochecha com o polegar calejado. O toque foi breve, mas elétrico, enviando um arrepio por sua espinha que não era só de frio. Você é mais loba do que humana, Lívia. Seu sangue canta para a matilha, mas traições como essa, elas devoram os fracos primeiro. Eles se moveram juntos para o acampamento central, uma clareira fortificada com fogueiras crepitantes e tendas de peles esticadas sobre estacas. Os lobos do clã se reuniam em grupos murmurantes, lambendo feridas e partilhando carne assada. Mas olhares suspeitos seguiam Lívia como sombras. Elara surgiu das trevas, carregando um manto limpo e uma tira de pano úmido. Deixe-me limpar isso, viúva, disse ela, a voz baixa e prática, enquanto ajudava Lívia a se sentar perto de uma fogueira. Seus olhos castanhos avaliavam a cena com astúcia. Elara via alianças se formando e sabia que Lívia poderia ser chave ou fraqueza para Thorne. Você cheira a batalha agora. Mas cuidado, Kyle espalha veneno sobre você. Diz que sua transformação na arena foi encenada, uma distração para infiltrar. Thorne grunhiu sentando-se ao lado de Lívia com os joelhos flexionados, o corpo uma barreira protetora contra os olhares. Kyle fareja inimigos onde quer ver fraqueza. Ele perdeu irmãos para Draven, a raiva o cega. Mas em sua voz havia uma dúvida sutil, uma rachadura em sua autoridade. Como general, Thorne construíra o clã sobre lealdade forjada em sangue. Mas Kyle, seu beta há uma década, tramava nas bordas, alianças secretas sussurradas nos ventos cinzentos. Lívia sentiu o peso disso, o desequilíbrio de poder que a colocava no centro. Ela pegou o pano de Elara e limpou o corte em seu braço, a dor aguda ancorando-a à realidade. Se há traidor, Alpha, ele não age sozinho. Eu vi Kyle na batalha. Ele hesitou quando poderia ter flanqueado Draven. E se for ele o veneno? As palavras pairaram no ar como fumaça, e Thorne se enrijeceu, seus olhos cinzentos se estreitando. Elara congelou, trocando um olhar rápido com Lívia antes de se afastar para vigiar o perímetro. O Alpha se inclinou para frente, o rosto a centímetros do dela, o fogo da fogueira dançando em suas feições duras. Acusações assim custam peles, Lívia. Kyle é meu braço direito. Sem ele, o clã desmorona nas guerras territoriais. Mas sua mão encontrou a dela sobre o joelho, um aperto firme que transmitia conflito interno. Desejo de acreditar nela, medo de errar e perder tudo. O toque reacendeu o formigamento em Lívia, um calor que subia pelo braço e se espalhava pelo peito, misturando lealdade nascente a uma atração perigosa. Ela não recuou. Em vez disso, apertou de volta, mostrando agência em um mundo que a via como Omega. Então prove. Deixe-me ajudar. Meu sangue pode farejar mentiras como o seu. Antes que Thorne pudesse responder, Kyle emergiu da escuridão, sua silhueta esguia contrastando com a massa imponente do Alpha. Seus cabelos loiros estavam desgrenhados e sangue seco marcava suas garras, mas seus olhos verdes brilhavam com uma frieza calculada. Alpha, o traidor está preso. Mas ouvi sussurros. A viúva fugiu da cela durante o ataque. Conveniente, não? E agora, aconselha você? Ele parou a uma distância respeitosa, mas o ar crepitou com desafio, o cheiro de rivalidade lupina enchendo o espaço. Thorne se ergueu devagar, soltando a mão de Lívia com relutância, o corpo tenso como uma corda prestes a romper. Ela lutou por nós, Kyle. Suas dúvidas são bem-vindas na caçada, não na matilha. Kyle sorriu, um gesto fino e sem calor, inclinando a cabeça para Lívia.
Lutou sim, mas seu sangue desperta agora. Quando precisamos de unidade contra Draven? Talvez as montanhas a enviassem para semear discórdia, uma loba adormecida esperando o momento. Ele se aproximou, estendendo uma garrafa de água para Thorn, mas seus olhos fixos em Lívia carregavam uma ameaça velada. Ela sentiu o instinto primal se agitar, garras coçando sob as unhas, mas manteve a compostura, erguendo-se ao lado do Alfa. Se sou espiã, Beta, por que salvei seu jovem lobo? Prove sua lealdade primeiro, ou teme que eu veja o que você esconde? A provocação pairou, e Kael rosnou baixo, mas Thorn interveio, empurrando-o para trás com uma mão no peito. Basta. Amanhã interrogamos o traidor juntos e Lívia fica sob minha proteção. Kael recuou, os olhos flamejando, mas obedeceu com uma inclinação rígida. Enquanto ele se afastava nas sombras, Thorn se virou para Lívia, a proximidade deles carregada de tensão não resolvida. Você cutuca um ninho de víboras, murmurou ele, sua respiração quente contra a orelha dela. Mas tem coragem. Fique perto. O laço entre nós pode ser sua salvação. Ou sua ruína. Lívia assentiu, o coração acelerado, sentindo o peso da atração crescer como uma maré. Mas quando Thorn se afastou para inspecionar as sentinelas, ela avistou algo na carroça próxima. Um pedaço de pergaminho amassado, marcado com símbolos das Montanhas Negras, caindo da bolsa de Kael. Seu estômago revirou. Pegando-o disfarçadamente, ela leu as linhas borradas à luz da fogueira. Coordenadas de patrulhas, assinadas por Draven. Não era o traidor preso, era o Beta. O segredo queimava em suas mãos como brasa. E enquanto uivos distantes anunciavam a lua subindo, Lívia soube que revelar isso poderia forjar seu lugar ao lado de Thorn, ou acender uma guerra interna que devoraria todos. A escolha pesava em seu peito, um gancho de dúvida que aprendia a escuridão do Planalto. A lua crescente pairava alta sobre o Planalto de Eldor, banhando as encostas rochosas em um brilho prateado que transformava o sangue seco em manchas reluzentes. O acampamento do clã pulsava com um murmúrio baixo de lobos exaustos, agrupados em torno de fogueiras que crepitavam como ossos se partindo. Lívia apertava o pergaminho amassado na mão, escondido nas dobras de sua túnica rasgada, o papel úmido de suor e cheirando a tinta fresca e traição. Seu coração batia descompassado, um tambor que ecoava o conflito interno. Revelar agora poderia salvar Thorn e a matilha, mas acusar o Beta sem provas sólidas a pintaria como a espiã que Kael a rotulava. Ela se afastou da fogueira principal, os pés afundando na terra compacta, e se esgueirou para as sombras de uma tenda abandonada, onde o vento cinzento sussurrava segredos entre as peles esticadas. O formigamento em seus ossos persistia, uma coceira insistente que subia pelos braços como se sua transformação quisesse se completar sob o luar. Lívia respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões com o aroma de pinheiros distantes e fumaça residual. Ela desdobrou o pergaminho à luz fraca de uma estrela solitária, traçando os símbolos com o dedo trêmulo. Coordenadas exatas das patrulhas noturnas, seladas com o emblema de Draven, o Alfa das Montanhas Negras. Não era coincidência. Kael carregava isso como uma serpente no ninho. Anos de marginalidade na vila a ensinaram a farejar mentiras e agora seu sangue lupino amplificava isso, tornando o cheiro de falsidade quase palpável. Mas Thorn, ele confiava no Beta como em um irmão de matilha. Destruir isso poderia rachar o clã ao meio, e ela, a viúva exilada, seria a mensageira indesejada. Passos pesados a fizeram congelar. Thorn surgiu das trevas, sua silhueta imponente recortada contra o céu noturno, os ombros largos tensionados sob o manto de peles. Seus olhos cinzentos a encontraram imediatamente, como se o instinto de Alfa o guiasse até ela. Você não descansa, Lívia. O que fareja nas sombras? Sua voz era um ronco grave, carregado de fadiga da batalha, mas com uma suavidade relutante reservada só para ela. Ele se aproximou, parando a uma distância que respeitava sua autonomia, mas perto o suficiente para que o calor de seu corpo
cortasse o frio da noite. O cheiro dele, terra remexida, suor salgado e uma essência primal que a atraía como imã, fez sua pele formigar, um puxão que ia além da sobrevivência, tecendo um laço que ela sentia se fortalecer a cada olhar trocado. Lívia hesitou, o pergaminho queimando em sua palma. Ela ergueu o queixo, demonstrando a coragem que brotava de sua essência desperta, e estendeu o papel para ele. Isso. Encontrei na bolsa de Kael, caindo enquanto ele se afastava. Não é de um traidor qualquer. É dele, Alpha. Ele alimenta Draven com nossos segredos. Suas palavras saíram firmes, mas o tremor em sua voz traía o medo de ser descartada como louca. Thorn pegou o pergaminho, seus dedos roçando os dela em um toque que enviou faíscas pela espinha de Lívia. Um calor que se espalhava pelo peito como fogo lento. Ele leu em silêncio, a mandíbula cicatrizada se contraindo, os olhos se estreitando até virarem fendas de fúria contida. O ar entre eles ficou denso, carregado de traição e da proximidade inevitável de seus corpos. "Por que você não gritou isso para a matilha?" perguntou ele, dobrando o papel com precisão letal e guardando-o no cinto. Seus olhos a perfuraram, não com raiva, mas com uma vulnerabilidade rara. O Alpha que duvidava de seu próprio julgamento, forjado em guerras onde lealdades se quebravam como ossos. Lívia deu um passo à frente, reduzindo a distância, sentindo o peito dele subir e descender em ritmo acelerado. "Porque sei o que é ser acusada sem prova. Você construiu isso tudo sobre confiança, Thorn. Destruí-la sem cuidado. Destrói você também." Ela tocou o braço dele, um gesto ousado para uma Omega em ascensão, sentindo os músculos se contraírem sob sua palma. O contato era elétrico, despertando um desejo que latejava baixo em seu ventre, misturado à urgência da ameaça iminente. Thorn cobriu a mão dela com a sua, o polegar traçando um círculo lento na pele dela, um gesto de posse e proteção que a fez prender a respiração. "Você vê o que eu ignoro", murmurou ele, inclinando-se até que suas testas quase se tocassem, o hálito quente contra os lábios dela. "Kael salvou minha pele em batalhas passadas, mas isso é veneno puro. Se for verdade, ele mira meu lugar, usando Draven como arma." A confissão saiu rouca, revelando a falha interna do Alpha, a solidão de comandar sem aliados verdadeiros, uma rachadura que Lívia preenchia involuntariamente. Ela sentiu o laço se aprofundar, não instantâneo, mas forjado no fogo da honestidade compartilhada, uma atração que crescia com cada camada de vulnerabilidade exposta. "Deixe-me ajudar a confrontá-lo", disse ela, a voz baixa e determinada. "Meu sangue desperto pode farejar a mentira em seus olhos. Não sou mais a viúva fraca, sou parte disso agora." Thorn assentiu devagar, o conflito em seu rosto suavizando em uma determinação feroz. Ele puxou-a para mais perto, o corpo dela se moldando ao dele por um instante, o coração dela ecoando o dele em um ritmo primal. "Então fique ao meu lado. Mas se ele atacar, proteja-se, não por fraqueza, mas porque preciso de você inteira." O momento se esticou, carregado de tensão sensual, o vento carregando o cheiro de seus desejos contidos. Mas antes que pudessem se mover, um rosnado baixo cortou a noite. Kael emergiu de trás de uma pilha de suprimentos, seus olhos verdes flamejando como brasas, o corpo tenso em postura de desafio. Ele havia farejado o encontro, ou pior, o pergaminho perdido. "Conversa noturna, Alpha, com a espiã que você protege como companheira", zombou Kael, circulando-os devagar, as garras se alongando parcialmente nas mãos. Seu cheiro era azedo, misturado a medo disfarçado de arrogância, o beta encurralado, pronto para morder. Thorn se posicionou à frente de Lívia, o corpo uma muralha de músculos, mas ela não recuou, saindo de trás dele com garras coçando sob as unhas. "O pergaminho... Kael?" "Eu o vi cair. Suas mentiras acabam aqui", cuspiu ela, a voz ganhando um rosnado gutural que surpreendeu até a si mesma. O beta riu, um som seco e venenoso, mas seus olhos traíam pânico. "Provas falsas, plantadas por uma loba bastarda das fronteiras. Draven me ofereceu poder real, não as migalhas que você dá, Thorn." O Alpha rosnou avançando com um soco que Kael desviou por pouco,
as garras raspando o ar. A briga explodiu em um turbilhão de golpes e rosnados, corpos colidindo contra a terra com força que ecoava como trovões. Lívia se juntou, não como espectadora, mas como guerreira, cravando as unhas no ombro de Kyle quando ele tentou flanquear Thorne. O sangue dele jorrou quente e familiar, e ela sentiu sua transformação se aprofundar, presas alongando, visão aguçando na escuridão. Thorne derrubou o Beta com um golpe final, prendendo-o contra o chão com o joelho no peito. Confesse para a matilha, traidor. Seu veneno acaba esta noite. Kyle ofegou, os olhos selvagens fixos em Lívia. Vocês acham que isso para Draven? Ele vem ao amanhecer com uma horda maior. Eu só acelerei o inevitável. Thorne o arrastou para a luz da fogueira central. Uivos de alarme acordando o clã. Lívia seguiu, o peito arfando, o laço com o alfa agora selado em sangue e verdade. Mas enquanto Kyle era acorrentado, seus olhos prometiam retaliação, e o horizonte das montanhas se agitava com sombras distantes. Draven não esperaria o sol. A revelação os unia, mas o perigo maior se aproximava. Testando se o fogo entre Lívia e Thorne sobreviveria à tempestade que devoraria o Planalto. A lua crescente se transformava em uma lâmina afiada no céu negro do Planalto de Eldor, cortando as sombras que se alongavam como garras sobre o acampamento agitado. Uivos de fúria e surpresa irrompiam da matilha reunida ao redor da fogueira central, onde Thorne arrastava Kyle acorrentado para o centro do círculo de rostos endurecidos. O Beta lutava como uma fera encurralada, os músculos se contorcendo contra as correntes de ferro forjado, mas seus olhos verdes faiscavam com ódio puro, fixos alternadamente em Thorne e em Lívia. O ar estava espesso com o cheiro de suor, sangue coagulado e traição fresca. O vento cinzento carregando sussurros de dúvida entre os lobos do clã. Elara se posicionava ao lado de um grupo de sentinelas, sua postura rígida como uma lança, enquanto o jovem mensageiro de antes observava com olhos arregalados a lealdade recém-testada. Thorne jogou Kyle de joelhos na terra batida, o impacto ecoando como um trovão abafado. Fale, traidor, rosnou o alfa, sua voz grave cortando o burburinho como uma garra. O peito dele subia e descia em fúria contida, a cicatriz na mandíbula pulsando como uma veia viva. Você vendeu nossas patrulhas para Draven. Por quê? Poder? Território? Kyle cuspiu no chão, o sangue misturado à saliva manchando a poeira. Poder que você nega, Thorne. Anos lambendo suas botas, e o que ganhei. Migalhas enquanto você governa com punho fraco, protegendo humanos e agora essa. Loba bastarda. Seus olhos se voltaram para Lívia, venenosos, mas ela não recuou. Em vez disso, avançou um passo, sentindo o formigamento em seus ossos se intensificar sob o luar, como se o sangue lupino respondesse ao desafio. Eu sou o que despertei na arena que vocês me jogaram, rebateu ela, a voz rouca mas firme, ecoando a coragem que brotara da marginalidade. Os lobos murmuraram, alguns com aprovação relutante, outros com suspeita. Lívia sentia os olhares como pesos, mas o toque residual de Thorne em sua mão a ancorava. Um laço que se forjava não em submissão, mas em igualdade conquistada. Você traiu por ambição, Kyle. Mas Draven não divide. Ele devora. Seu veneno envenena todos nós. Thorne assentiu imperceptivelmente, o orgulho brilhando em seus olhos cinzentos por um instante, antes de se virar para a matilha. Kyle é exilado, amarrado e enviado para as fronteiras ao amanhecer. Qualquer um que o siga morre como traidor. Um rugido de concordância subiu, mas foi interrompido por um uivo distante, vindo das montanhas, o chamado de Draven, ecoando como uma promessa de carnificina. O clã se mobilizou como uma matilha unida, armas sendo distribuídas em meio ao caos controlado, lanças afiadas, escudos de couro reforçado, garras preparadas para a transformação. Thorne puxou Lívia para o lado, sua mão firme em seu cotovelo, guiando-a para uma elevação rochosa, que dava vista para as encostas inferiores. O corpo dele roçava o dela no aperto da urgência, o calor dele contrastando com o frio da noite que mordia sua pele exposta. Fique atrás da linha,
murmurou ele, o hálito quente contra sua orelha, enviando um arrepio que não era só de medo. Mas se o sangue chamar, lute ao meu lado. Você provou agência hoje. Não a desperdice em imprudência. Seus olhos se demoraram nos dela, cinzentos e intensos, revelando a falha que o humanizava. O medo de perdê-la antes que o laço se solidificasse. Uma atração que crescia como raízes profundas, enraizada em proteção mútua e desejo contido. Lívia apertou o braço dele, sentindo os músculos se contraírem sob seus dedos. Um toque que transmitia lealdade e algo mais visceral, o pulsar de um vínculo que transcendia hierarquias. Não sou mais Omega marginal. Luto por isso agora, Thorne. Por nós. As palavras saíram baixas, carregadas de emoção crua, e por um segundo o mundo se resumiu à proximidade deles, o vento carregando o cheiro almiscarado de seus corpos suados. Ele inclinou a cabeça, os lábios roçando levemente sua testa, em um gesto de posse terno, antes de se afastar para liderar a defesa. Lívia sentiu o vazio do toque como uma ferida, mas ele a impulsionava, transformando dúvida em determinação. A horda de Draven desceu como uma avalanche negra, lobos das montanhas negras com pelagens escuras e olhos flamejantes, liderados pelo alfa colossal, cuja silhueta eclipsava as estrelas. Ele era uma montanha de músculos e cicatrizes, rugindo ordens que faziam a terra tremer. A batalha explodiu nas encostas, garras rasgando carne, uivos se misturando a gritos de dor, o cheiro de sangue lupino enchendo o ar como névoa vermelha. Thorne se lançou ao fronte, sua espada cortando o ar com precisão letal, derrubando 2 invasores em sucessão. Lívia se juntou à refrega, o corpo se movendo com instinto primal, garras brotando plenamente agora, presas alongando em um rosnado que ecoava sua fúria. Ela flanqueou um lobo rival que ameaçava Elara, cravando as unhas em seu flanco e o jogando rolando pela encosta. A Beta assentiu em gratidão, os olhos castanhos brilhando com respeito recém-conquistado. No coração do caos, Thorne enfrentava Draven, os 2 alfas colidindo como tempestades. Garras se chocavam contra presas, corpos rolando na poeira enquanto o planalto tremia. Lívia viu o alfa rival ganhar vantagem, seu peso esmagador forçando Thorne ao chão. Sem hesitar, ela correu, o sangue fervendo em uma transformação completa pela primeira vez. Ossos estalando, pelagem negra brotando, o mundo se aguçando em tons vívidos. Ela atacou Draven pelas costas, mordendo seu ombro com presas que perfuraram músculo. O alfa uivou, recuando o suficiente para Thorne se erguer e cravar a espada em sua coxa. "Pela matilha!" rugiu Thorne, e a horda rival hesitou, o cheiro de fraqueza se espalhando. Draven recuou sangrando e rosnando promessas de retaliação, sua matilha se dispersando nas sombras das montanhas como fumaça. O clã dos Ventos Cinzentos uivou em triunfo, mas o custo era visível. Corpos caídos, feridas que latejavam. Thorne se aproximou de Lívia, ainda em forma parcial, ofegante e coberto de sangue, mas seus olhos cinzentos a encontravam com uma intensidade que transcendia a batalha. Ele a puxou para si, os braços envolvendo sua cintura em um abraço feroz, o peito dele pressionado ao dela, corações batendo em uníssono primal. "Você é minha agora", murmurou ele contra seu pescoço, o toque possessivo mas carinhoso, selando o laço em meio ao cheiro de vitória e desejo. Lívia se derreteu contra ele, as garras retraídas, sentindo a redenção em sua aceitação. Não como salvadora, mas como igual. Enquanto o clã se reagrupava, curando feridas e vigiando o horizonte, Lívia soube que o planalto estava salvo por hora, mas as sombras das montanhas ainda sussurravam ameaças. Kael, exilado, poderia semear discórdia em outros clãs, e Draven lamberia suas feridas para voltar. Mas ao lado de Thorne, com o laço forjado em sangue e fogo, ela encontrara não só um lugar na matilha, mas um futuro selvagem, onde desejo e lealdade dançavam na borda de perigos eternos. O vento cinzento carregava o eco de uivos distantes, um lembrete de que a transformação dela era apenas o início de uma saga sem fim.